pessoal, então, fico à disposição aqui de vocês. Quem quiser fazer a primeira pergunta que é dirigida a algum convidado, fico aqui à disposição. Alguém? Sim, sim. Bom, ela não ia poder faltar nessa, né, pessoal? Claro que não. Eu tenho pergunta para os três. Maurício, uma pessoa normal, comum, pode ser xamã? A outra pergunta, se acabar tudo, para que começar tudo de novo? Se o mundo é tudo um caos, não sei o quê. E para o Maldonado, diz que tem um japonês que vai fazer um tour na... Fala um pouco sobre isso. Na Lua, né? Então, vamos lá. Olha, se a gente tivesse várias plantações de chuchu por aí, a gente teria um monte de xamã, né, cara? Porque xamã não dá como pé de chuchu, não. Ser xamã, Itomi, não é uma coisa tão simples, corriqueira e fácil. Né? As redes sociais, elas reduzem tudo, não só a questão do xamanismo, mas da própria ufologia, né, Maldonado? Então, todo o conhecimento humano que ele traz para a gente um sentimento muito profundo, seja para qualquer situação, ele é desqualificado. Então, uma pessoa comum, de forma alguma, ela teria condições de se encontrar no estado de xamã. Porque o xamã é um feiticeiro, e feiticeiro é raro, né? Muito raro. Tem algum aqui, e ela aqui? Falou pessoa normal. Aí você precisa definir para nós o que é pessoa normal. Pessoa normal, digo, que nem a gente assim, que não tem dom especial, assim, não tem mediunidade. Eu não sei. Então, se você aceitar uma definição, normal é aquele que administra bem suas loucuras. Sabe, o clássico do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, ela tem um momento que ela se questiona, fala, mas eu estou no meio de criaturas loucas, vocês são gente louca. E eles falam para ela, mas você também, senão você não estaria aqui. É o seu caso, Itomi. Você está aqui no meio da gente. Bom, porque, só para finalizar, você falou uma palavra que é importante. O estado de loucura para a medicina é uma coisa. O estado de loucura para o xamã é outra coisa. O entendimento de loucura para a medicina é patologia. Não é? Logicamente, se tiver um médico aqui, ele vai falar, o que é isso que você está fazendo? Mas é isso mesmo. Eu sou acadêmico e estou falando com propriedade. O estado de loucura para o xamã é uma coisa, tanto que no começo da pesquisa antropológica, ainda a gente não tinha psiquiatras que pesquisavam o xamanismo, eles chamavam de esquizofrênicos. E, de fato, eles são. Só que essa esquizofrenia é uma esquizofrenia que eles conseguem, de uma certa maneira, ter o controle. Agora, pode ter, como eu falei lá no início, xamãs no meio da nossa sociedade? Pode. Pode ter, sim. E com certeza tem, né? Agora deixa eu responder, né? Bom, eu vou citar uma frase do Arthur Schopenhauer, que eu acho que dá para iniciar mais ou menos essa resposta, né? Então ele faz uma definição para aquilo que ele define como vontade, que pode, no caso, você pode substituir a vontade por Deus, né? Ou por algum poder divino e tudo mais, né? Então ele define a vontade como impulso cego, sombrio e vigoroso, sem justiça e nem sentido. Esse é um ponto. É muito difícil quem é condicionado, que tem a vida pautada pelos condicionamentos da vida rotineira, conseguir entender o universo em termos aleatórios também, e espontâneos. Não é fácil. Por isso a humanidade criou uma série de ilusões para se proteger também. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão do niilismo, né? Niilismo é uma palavra que remete ao zero absoluto. Então, tem duas formas de niilismo, o negativo e um positivo. O negativo, ele é, como se diz, desesperançoso, absolutamente autodestrutivo. Não encontra esperança de nada. De fato, se você mergulha a fundo mesmo nas experiências existencialistas, você vai chegar no desespero supremo. E é aí que você é testada, né? Ou você sucumbe,
ou você também se torna uma criadora de valores, uma criadora de mundos. Né? Porque em algumas escrituras antigas, não é dito que o verbo se fez carne. Né? Então, o homem, a maioria dos homens, dos seres humanos, eles se veem como criaturas meramente passivas. Não se põem a agir. Mas o homem também é Deus. Né? Existe uma divisa muito antiga, aí vocês vão achar que é conspiração, de vez. O Adam Weishaupt, criador, o cabeça da ordem dos Illuminati, né? que foi fundado em 1º de maio de 1785, ele tinha a divisa, não há Deus senão o homem. Né? Não há Deus senão o homem. Aleister Crowley, já no século XX, ele adotou a mesma divisa. Né? Salientando esse mistério. É uma questão, lógico, isso aí é uma questão de experiência de vida, né? O que você está querendo achar, Itomi, é o trapaceador mor. Deus é o trapaceador mor. Quando você descobrir uma face, ele já tem outra face. E no final das contas não tem nenhuma face. É o Deus sem face. Oi. Eu queria aproveitar essa deixa da outra... tá ok. Bom, Itomi, o que eu vi é que vai custar $100 mil, né? A passagem, ele vai dar uma voltinha na Lua por fora, né? E volta. É um japonês que resolveu... É um milionário. Ele trabalha com arte, trabalha com um montão de coisa no Japão. Tudo que vai na mão dele vira dinheiro. O rei Midas lá, né? Então teve condição de pegar inicialmente, né, $100 mil. A deixa dessa frase, não há Deus senão o homem e as faces, né? Em relação, eu queria saber o que você pode falar para a gente do Abraxas. Sim, você que perguntou. Isso, e a relação com Gurdjieff. E Abraxas com duas leis do Kybalion, que é a lei da polaridade e a lei de gênero. São duas leis, né, das 7 leis herméticas do Kybalion. E de duas personalidades que eu gosto muito, que é o Crowley e o Grabovoi. O que você poderia dizer deles? Obrigado. O Abraxas, ele é uma divindade gnóstica, tá? Essa divindade ela vai surgir na última dinastia egípcia, que é a Ptolomaica. Então, quando Alexandre o Grande realiza suas campanhas militares, ele provoca uma reviravolta em todo o sistema da época, porque ele une os impérios egípcio, grego e persa. E ele dá origem ao chamado helenismo. Tá? O helenismo, ele traz à tona aquilo que nós conhecemos como hermetismo. Tá? O Kybalion, ele é um texto hermético, ou pelo menos baseado em textos herméticos antigos. Veio à tona recentemente que o texto foi escrito pelo William Walker Atkinson. Ele pegou elementos gnósticos e compilou o Kybalion. Tá? Ele é baseado no Corpus Hermeticum, que é um texto antiguíssimo, né? Que é o quê? Aquilo que eu tinha explicado anteriormente na minha palestra. Essa mudança ela segue aquilo que é chamado de mudança de aions. Né? Quando o Sol ele muda de uma casa zodiacal para outra. Naquela época estava entrando a era de peixes. Né? E as hierofanias elas se alteraram. Né? Por exemplo, um novo Deus solar, ele sentou no trono, o Jesus Cristo. Né? Então é isso. O Abraxas, ele é uma divindade que reúne os extremos do bem e do mal no corpo dele. É basicamente isso. Né? Ele tem esse mistério. O Kybalion é isso. O que mais você perguntou? Crowley, né? O Grabovoi, assim, eu li pouca coisa, não tive tanto tempo de mergulhar no trabalho dele. Eu sei que ele trabalha com números, com uma espécie de numerologia. Ele tem uma coisa assim que me parece ser original e tem bastante coisa parecida com conceitos numerológicos da Cabala, tá? O Crowley já levaria outras palestras aqui, de tão complexo que é, tá?
Ele é um personagem polêmico, ou ele costuma ser amado ou odiado, né? Geralmente. Tem pessoas sensatas que não seguem nenhum extremo, mas não dá para negar a importância desse homem para a história do ocultismo. Tá? Tinha falado de Aeons, qual a importância de Crowley na história do ocultismo? Ele simplesmente foi o mago mais brilhante que passou, por exemplo, pela Aurora Dourada, uma sociedade secreta do final do século XIX para a virada do século XX. Em 1904, no dia 8, 9 e 10 de abril, sempre do meio-dia a 1, Crowley, na cidade do Cairo, junto com a esposa dele, recém-casados, recebeu a comunicação de uma entidade supra-humana, ou pré-humana, chamada Aiwass. E ele compilou o chamado Livro da Lei. Né? O Livro da Lei ele é ditado por 3 entidades. Nuit, Hadit e Haurquit, que são divindades egípcias. Tá? Nuit é a deusa das estrelas e dos espaços infinitos. Hadit é o nome caldaico de Sete, do deus Sete. E Haurquit é o senhor místico da cabeça de falcão, Horus na forma guerreira. Né? Então, Crowley ele promulga o chamado Novo Aion. Sai a Era de Peixes, sai o Cristo e Horus volta a sentar no trono. E Horus ele inaugura a Era da Força e do Fogo. E a humanidade, de fato, depois do lançamento do Livro da Lei, foi açoitada por terríveis guerras. Né? A Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que foi o batismo de fogo da humanidade. Mais ou menos isso. A minha é uma curiosidade, se vocês pudessem dividir com a gente. Não sei se já aconteceu, mas aí o Maurício falou que, falando um pouco dos Greys, estou voltando para a parte de OVNIs. Você falou eles dão um trabalho. Eu nunca vi, nunca tive uma experiência. Mas se algum de vocês pudesse, ou se já tiveram e pudessem dividir uma experiência com OVNIs, pudesse dividir com a gente. O professor Ademar fala em um dos vídeos dele que tomem cuidado com aqueles que tivessem, acho que a luz laranja e luz de luz verde, pode fazer contato, enfim. Dividir uma vivência de vocês com a gente. Vou falar rapidamente primeiro, Maldonado. Esse documentário que foi tanto divulgado e passado milhares de vezes no YouTube, chamado Data Limite, a única coisa nele que eu acho que tem uma verdade é uma fala do Chico Xavier, que ele fala o seguinte, e que foi gravada lá nos final dos anos 50, no Pinga Fogo, não é? Onde ele fala, cuidado com os seres pequenos, os cinzas. É isso que ele fala ali. As outras coisas, para mim, foi uma questão mesmo de um documentário muito bem montado para se propagar uma ideia. Entenderam o que eu estou falando, né? Então, assim, eu tive experiência com alienígenas, não tive experiências ruins, tive... Na verdade, assim, eu vi um primeiro extraterrestre aos 8 anos, mas não era um ser que me passou nenhum tipo de perigo, ameaça, nada disso. E a primeira nave que eu vi foi com essa idade também. E sempre com testemunhas. O alienígena, eu vi com meu primo. A nave eu vi com meu tio. Eu já vi um total de quase 10 naves. Naves não é UFO que eu vejo, ou que eu vi. UFO, termo militar, objetos voadores não identificados. Então, várias coisas podem ser UFO, mas o que eu vi, gente, foram naves. Como disse o Maldonado, se são humanas ou alienígenas, eu não sei. Ou extraterrestres, eu não sei. Mas eu posso afirmar que são alienígenas. E as pessoas não entendem que o termo alienígena, necessariamente, ele não se enquadra ao termo extraterrestre, só ao termo extraterrestre. Então, eu vi uma nave triangular como aquela, em plena Paulista. Eu e uma senhora. E por uma coisa muito interessante, que só eu e a senhora estavam vendo aquele objeto. Novamente, uma testemunha do meu lado. E quando a gente atravessou a Paulista para continuar vendo, esse objeto triangular, ele some. E é interessante, quando você mostrou, é daquele jeitinho ali. Ele é um objeto meio transparente. Não era uma luz, alguma coisa nele ali. A última nave que eu vi foi em 2015. Eu morava na Consolação, era 3 da manhã. Tinha que terminar de desligar a TV e fui olhar a Serra da Cantareira, que eu morava de frente, assim, para o Pacaembu.
E quando eu olho uma nave de cor escura, não tão circular, passando em cima do meu prédio. E eu, na minha tranquilidade, sem desespero nenhum, olhei para o meu celular e falei, olha, você fica aí que não vai dar tempo de eu pegar e te fotografar. Porque eu preferi ver o objeto e passou sem fazer nenhum tipo de som. É uma coisa interessante. Como a gente tem uma percepção, eu sou artista, eu tenho ouvido absoluto e tal, não tinha nenhum tipo de som. Né? Quando você passa um avião ou um helicóptero, você tem um som. Nenhum tipo de som. E o deslocamento, eu não sou físico, mas ele pode explicar, eu senti de uma forma tão leve, aquele objeto tão pesado, passando por aquele céu, que isso me chamou muita atenção. Então essa foi a última. Quando eu comecei a abordar de que as abduções... Não está gravando aqui, né? Não, né? Na televisão não, né? Não. Quando eu comecei a abordar, desde 2013, de que eu não vejo as abduções não vejo como uma coisa boa, eu comecei a ter sensações que não me agradaram. Esses ares não conseguem chegar até mim. Não conseguem. Não preciso falar por quê, mas eles não conseguem. Não vejo as abduções com maus olhos. E não estou julgando o alienígena. Se eles estão certos ou errados, o problema é deles. Eu só acho que a maneira como eles estão fazendo as coisas não é conivente a mim e à espécie humana. Como já converso com o Zé sobre isso várias vezes. Porque assim, eles não conseguem chegar no xamanismo. Eles não conseguem. Não conseguem. Eu não sei se essa estrutura tão gigantesca, sofisticada, bem silenciosa, de sequestrar uma quantidade tão grande de pessoas, não faz algum benefício. Eu acredito que não. Eu acredito que não. E só quem pode derrubar, se isso não for uma coisa favorável a nós, é a magia. Só. Não tem militar, não tem cientista, é só a feitiçaria que pode impedir. Por isso que eles não conseguem se aproximar desses caras. Outra coisa, só para fechar, para não me estender. Eu falei na minha palestra dos insetoides nas paredes rochosas há 40 mil anos. Eu acredito que os alienígenas, né, esses aliens, que também pode ser até gente daqui, não é, Maldonado? A gente não sabe. Eles conseguem manipular o nosso imaginário. Aí vem a teoria do Jacques Vallée. Ele usa da nossa estrutura atual, das nossas fraquezas e dos nossos delírios. Ah, vou colocar um insetoide lá, eles vão... Tá na moda. Vamos colocar um reptiliano, está na moda. Então, logicamente, que isso não é uma opinião. Eu tenho pessoas próximas e eu percebo que todas as pessoas abduzidas, todas sem exceção, elas são pessoas totalmente, facilmente manipuláveis. Alguém vai abduzir um Zé Alves? Ou um Maldonado? Não vai. Ou uma Itomi. A Itomi já vai perguntar: o que vocês estão me levando aí? Ela enlouquecia e destruía a mente deles. Né? É verdade. Só para fechar, eu acho assim, tem então um fenômeno que acontece que é chamado de abdução, que é um fenômeno. Tem um outro fenômeno que eu acho tão agravante, que são as mutilações de animais, que você vê que ninguém fala, porque coisa que não é boa não dá dinheiro. Não é? É sério, muito sério, extremamente sério e, sim, patologicamente horrível, porque eles jogam a vaquinha lá de cima e ela se estopora toda no chão. E os objetos que passam por aí pode ser um outro fenômeno, ou vários fenômenos. Então, aparentemente, são fenômenos vários que acontecem no nosso planeta. E para fechar, de vez, acredito, só para fechar, é a última. Eu acredito também que os aliens do projeto Abdução estão se infiltrando nos centros espíritas e seduzindo todas as pessoas que estão ali. Porque a quantidade de pessoas que estão indo para os centros espíritas em busca de alguma resposta é muito grande. E é fácil você manipular um médium. É isso, gente. Desculpa aí pelo meu... Eu falo, Desculpa pelo meu... Qual que é o seu nome, por favor? André. Então, a sua pergunta é muito fogo na roupa, né? O que eu posso falar para você é o seguinte: normalmente, a maioria das pessoas que se interessam por pesquisar se é UFO, se não é UFO, se é alien, se não é alien, né? É porque
a maioria, não estou falando todas, ela deve ter passado por algum processo desse, e consciente ou inconsciente, e que ela queira entender ou se aprofundar mais. Então, aí fica muito particular, né, de cada um a experiência. O pessoal dela. Eu posso falar para você que, por muitos anos, eu fiz parte do grupo do Carlos Paz, na época, né, hoje Verônica. Muitos anos mesmo, né? Então, teve um montão de experiências de avistamento, mesmo ocorrendo com o irmão dele, o Sisto Paz, fora, né? Antes ele estava lá no Peru, depois, atualmente, ele está na Espanha. Então, esses processos do grupo procuram desenvolver ou telepatia, ou aquela escrita automática, né, para marcar horários, locais, né? E a pessoa que está lá treinando aquele desenvolvimento, ela acha que ela está fazendo algum rabiscado no papel, e de repente sai lá, Morro do Jaraguá, tal hora, tal local. Então, isso é que faz com que aquele que está passando por uma experiência dessa, fala, não, eu quero entender mais, né? De onde veio isso? É da minha cabeça, né? E o pior que, quando você vai no local, por mais que você não esteja acreditando, aparecem as naves. Mas as naves que apareceram em todo esse tempo, é a distância, né? Nunca ninguém desceu lá e quer dar uma voltinha, né? Eu pensaria bem antes disso, saber quem é, da onde vem o convite, né? Porque eu acho que no universo todo existe a lei da polaridade, existe o bem e o mal. Assim como a Terra tem, olha, vamos arredondar aí, 4 bilhões e meio de anos. Vamos pôr 4 bilhões. O universo tem 13. Se você fizer a continha, 13 menos 4 dá 9 bilhões. Poxa, tem um montão de gente, 9 bilhões de anos na nossa frente. Então, não quer dizer que o ser que tem alta tecnologia e tem espiritualidade. Viu? É o contrário, às vezes, né? Ele é tão cientista que ele está pouco se ligando se aquela faca que está entrando em você, você está gritando, dando risada. Ele não sabe, ele não tem esse conceito, né? Então, é melhor estudar, né, e analisar quem vai fazer o convite, né? Mas né, o lado pessoal da experiência eu procuro deixar reservado, né? Senão, depois sai aí, ó, aquele lá, ó, Tantan, aquele outro, então, ó, com o carro lá fora, aqui, já tem a camisa de força. Tá assim, olha lá. Ah, mas aí Já foi, né? tá acontecendo um fenômeno, rapidinho, desculpa, que assim, as pessoas... Microfone. É verdade, desculpa. Eu venho percebendo assim, muitas pessoas não tão, muitas pessoas, mesmo não tendo uma estrutura, vamos falar assim, de proteção, não gosto de usar essa palavra, mas é essa, esses ares não estão conseguindo abduzir mais. Tem determinadas pessoas, mesmo elas são fáceis de serem manipuladas, eles não estão conseguindo por algum motivo. Nós não temos essa resposta ao porquê, né? Logicamente que tem várias linhas de pesquisas que defendem que isso é uma forma de se expandir a consciência. Nós não precisamos de nada disso, gente. O xamã, o feiticeiro, as plantas, a nossa natureza, os nossos mistérios, né, e os nossos deslocamentos, isso tudo, através da palestra que a gente viu do próprio Zé Alves, o Egito fez isso com grande como chama? Mestria, propriedade. E nós também conseguimos fazer isso. Então, delegar sempre algo externo a nós, por mais que o Egito seja estrangeiro, ele é humano. Né, Zé? Por mais que ele seja estrangeiro, ele é humano. Agora,
A gente delegar experiência de qualquer coisa sempre algo externo a nós é um erro. Né? A nossa capacidade, como ele falou, do próprio corpo. O alienígena, o chamado alien, ele adota a máscara de cera da raça humana e anda aqui também. Não tem como saber. Não tem como Se você saber. abrir ele no laboratório, você vai ver coração, pulmão, tudo. Por quê? Porque ele se reveste da substância do espaço a qual ele assume presença. Percebe? Agora, já que eu iniciei a conversa, Opa. eu vou responder. É uma pergunta meio capciosa, mas eu também tenho cá meus truques. Né? Então, vamos dizer assim, existe a chamada primeira atenção. Essa atenção de percepção que é a mais usual. Existe uma zona crepuscular, onde tudo acontece de outra maneira. Eu aprendi a transpor dessa primeira atenção para essa zona crepuscular. Então eu aprendi a abrir portais e aprendi a contactar com seres. Né? Os seres que eu contactei são aquilo que vocês chamam de reptoides ou reptilianos. E um outro tipo de povo também chamado de povo da sombra. Né? Que é uma coisa super absurda e difícil de explicar. Porque os caras pegam, eles abrem um buraco aqui, ó, no espaço, um buraco que é escuro, e eles aparecem. E eles não têm características de detalhes. Você vê corpos todos sombrios. Eles são tão escuros que quando eles aparecem à noite são mais escuros que a escuridão. Não há relatos até onde nós sabemos, deles terem causado nenhuma à humanidade, a não ser medo. Algumas pessoas que tiveram contatos com esses seres, elas ficaram muito assustadas, mas eles ficaram observando e desapareceram. Teve um caso nos Estados Unidos, que um funcionário da IBM, ele saiu de Nova York, só que ele morava numa cidadezinha mais afastada. E ele foi perseguido por uma coisa estranha. O carro parou, ele olhou para cima, o que ele viu? Um buraco no espaço, com vultos olhando para baixo. O cara quase morreu, quase teve um troço. E isso não tem, é uma coisa pouco assim relatada, até muitos ufólogos mesmo não têm nem muito contato com isso. Tá? Agora, a minha experiência pessoal é isso. Eu tenho, como é que se diz, habilidades e tecnologias, por assim dizer, que me permite mexer com esse tipo de coisa perigosa. Tá? É como o Maurício falou, não corro o risco de ser abduzido, virar cobaia na mão de nada. Eu sei lidar com isso. Eu sei fazer o inferno se tornar meu corpo de poder. Qualquer mal que qualquer criatura tentar me fazer, ele vai estar trabalhando para mim. Percebe? Por quê? Porque eu conheço a palavra secreta nas trevas. Aí fudeu. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Né? Então eu tenho... É difícil explicar esse tipo de coisa. Eu sei que a coisa é muito absurda. Eu já sou mais... Parece ficção científica, mas eu estou falando na zona crepuscular. É verdade. Se a coisa for dar embaraço para mim, é isso. É uma história de ficção científica e pronto. Não tem como Não vão me taxar de louco, nem nada. Né? O Maldonado, ele falou uma coisa interessante na palestra. As pessoas que se metem com isso, nossa, eles se ferram, eles atraem desgraça para cima deles, né? É interessante, isso aí lembra um seriado do final dos anos 60, chamado Os Invasores, onde um personagem chamado David Vincent, né? David Vincent é interessante, porque posso falar eu vou falar o começo do filme aí para vocês, como é que era, né? O Fred, que é um aficionado de filmes antigos, ele vai curtir, né? Então eles falavam assim: os invasores, seres de um planeta que está para ser extinto. O seu destino, a Terra. Sua intenção, fazer dela o seu mundo. David Vincent os viu. Para ele, tudo começou numa noite em que procurava uma estrada deserta, procurando um atalho que nunca encontrou. Começou num bar fechado e abandonado. Um homem cansado demais para prosseguir viagem, viu a aterragem de uma nave de outra galáxia. Agora ele sabe que eles estão aqui, que tomaram a forma humana, e precisa avisar o mundo descrente que o pesadelo já começou. E aí a vida do David Vincent vira um inferno. Olha, porque ele disse linha por linha. Então, mas olha que detalhe interessante. Um bar fechado e abandonado. Nossa, o que é isso para nós que somos magos,
significa? Uma fratura na realidade. Porque nós fazemos rituais em igrejas abandonadas, fábricas abandonadas, estradas de ferro abandonadas. Por quê? Porque é um limite, é uma zona liminar entre o conhecido e o desconhecido. E ali nós abrimos portais. E ali nós contactamos demônios, anjos, o que nós quisermos, extraterrenos. Né? Então, voltando na temática, o David Vincent, ele vê, ele sabe, só que nunca ele consegue provar. Porque os corpos deles desintegram, vira fogo, desaparece. Nunca ele consegue provar. E é isso que acontece com essas pessoas, né, que são contactadas, são abduzidas. Né? No meu caso, não tem esse problema com abdução nem nada. Concordo com o Maurício quando ele diz que a maior arma que a humanidade pode ter é a magia. Né? Você pode dobrar a realidade e remoldar ela da tua maneira. Eles também têm tecnologia. Muitos deles, tecnologia de caráter científico mesmo. Mas muitos também usam magia também. Eles também se movem, eles também atravessam portais e tudo mais. Agora, se você tem a vontade poderosa, a língua de poder, nossa, você tem... Os caras não se medem assim de bobeira. Por isso que eles evitam contato conosco também. Tem essa, né? Numa das palestras, eu ouvi dizer que quem é abduzido, que na outra encarnação, faz tempo, diz que abduziram. Por isso que diz que, tipo, causa e efeito, uma coisa. Numa das palestras, eu ouvi isso. Então, existe um grupo de pessoas que segue esse pensamento, né? Por exemplo, se a gente for pensar um pouco no David Jacobs, se você ler o livro dele, ao meu ver, talvez esse livro... Eu não tenho acesso a outros livros em inglês. Eu li ele porque traduziram, porque eu não leio inglês. Mas, enfim, de todos os livros que eu tenho, olha que eu tenho uma biblioteca considerável. De todos os livros que eu li sobre abdução, só esse é científico. E ele tem algumas questões muito interessantes que apontam ali. Lógico que vai assustar. Só que, assim, todas as vezes que eu fui ver a opinião dos colegas que pesquisam abdução, na realidade é opinião. Não é uma crítica diante daquilo que apresentou. Porque o próprio David Jacobs, ele fala no final, eu quero acreditar que eu esteja errado em tudo que estão me passando. Porque ele tabela, ele dá análises, ele dá comparativo. São 3.000 pessoas num grupo de 20.000 pessoas. São 3.000 direto no grupo de 20.000, com 60 anos de carreira pesquisando isso. Um catedrático, desculpa. Só que assim, aí eu pego os outros pesquisadores e todos que seguem a linha, que eu chamo de linha messiânica, sem nenhuma crítica à religião de forma alguma, minha família é espírita, todos são espíritas. É como se ali fosse, então, um bilhete de entrada para o paraíso que não existe. Agora, a minha preocupação é que talvez os próprios ufólogos estão sendo manipulados por esses aliens. É fácil, né? É muito simples. E agora, assim, eu acho assim, a gente tem que ter maturidade, né, Maldonado, de debater isso. Eu posso estar totalmente errado, mas como o Zé Alves fala, se você está errado, nós estamos no lucro, meu amigo. Agora, se você estiver certo, fudeu, né? Entendeu? Ô, Maldonado, Ok, por favor, uma perguntinha. me dá só um segundo, mas depois você já fala. Não deu, vou ter que voltar aqui, cadê o Fred? Falar sobre tinha finalizar. A parte referente a abduções, né? Então, além disso, que a senhora colocou, que ele colocou, existe um grupo de pessoas que são militares, que se ele foi abduzido, né? Esse grupo de militares abduzem ele de novo e tentam abrir a cabeça dele para saber quem era o grupo que fez contato, qual era o objetivo, qual era o quê. Então você vê, o abduzido é abduzido 2 vezes no mínimo. Teve um caso. Teve um caso de uma mulher que foi possuída por um demônio.
E os caras cataram ela, levaram lá para um laboratório, tentaram controlar a coisa. Todo mundo se lascou. Os agentes mesmo, da CIA e tal, não conseguiram. Eles tentaram... Chama MILEB. Se você quiser conhecer esse assunto, chama MILEB, né? Laboratório Militar. Assiste que é interessante. Bom, posso fazer uma perguntinha? Eu queria o comentário do Maldonado, que ele que fez essa referência, e depois o Zé e o Maurício também, se quiser comentar. Maldonado, você colocou lá uma fotografia do Bill Clinton, e que ele era o governo, mas ele não governava. A quem interessa esse freio de mão puxado? Né? A gente sabe aí que tem família Rothschild, loja de Londres e outras coisas mais aí. Toda parte do mundo tem a sua máfia. Né? A quem interessa esse freio de mão puxado? Por favor. A história, a resposta aí gera um livro, 2 volumes, 5 volumes, por aí, né? Você falou o nome do alemão agora, que era judeu e era jesuíta ao mesmo tempo, que foi o que fundou os Illuminati da Baviera. Adam Weishaupt. Isso. Então, para você ter uma ideia, né? Esse indivíduo, né, judeu, era jesuíta, ele fundou uma maçonaria que não existe, né, para controle financeiro, e ele é tão modesto, do mundo todo. Do mundo todo. E, até hoje, a maçonaria de todos os países são culpadas, são chamadas de iluministas, que vão controlar o dinheiro, entendeu? Um grupo fez uma coisa, a maçonaria leva a culpa, né? Então, o que acontece? Ele falou para Sara o seguinte: olha, no meu governo eu descobri que tem outro governo quem manda. Então, o papel dele era, como de qualquer outro presidente, assinar e autorizar. Existem uns estudos dentro do governo, estudos de segurança, que diz o seguinte: no governo americano pode existir até 38 níveis de segurança. 38 níveis. O presidente, qualquer que seja o presidente, ele tem acesso até o 6º nível. A nossa pergunta, não é devolvendo para você a pergunta, mas fica como reflexão: quem que está acima do 7º até o 38? O que se pressupõe é que o 38 controla o 37 e controla o 36, o 30, e vai descendo, só que numa escala que você tem o comando de tudo que acontece no país. Em 38 níveis só. Estão falando em 44, mas se usar um estudo matemático, você tem o controle de tudo. Claro que são agências de segurança. Mas também falar que aí estão os reptilianos, estão os gris, aí já é melhor falar que é hipótese, né? Porque você não tem prova e nunca vai ter prova disso. Se eu fosse um reptiliano, eu não ia falar: pessoal, estou aqui, aproveite, tire fotografia do meu lado. Ele não sabe, ele acabou de falar, eles tomam, se é que estão no governo, eles vão tomar a forma da dimensão onde ele está. É cachorro, vai virar cachorro, né? Você acredita que uma pessoa, um ser, possa estar dentro de um ser animal? Os possuídos, né? Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado, mas não pode negar uma coisa: que os níveis de cima vai controlando cada um dos de baixo. E eles têm o controle de tudo, tudo. Dizem, aí já é hipótese, né? Que são os vendedores de armas, né? Os fabricantes de armamento, né? E as questões do dinheiro. Se você tiver isso, e das drogas, se você tiver tudo isso na sua mão, você controla
o país. Se você faz isso nos outros países, você controla uma grande quantidade de países, através, como também colocaram, através de seus respectivos bancos centrais. Então é como você pegasse, você é o dono do dinheiro, pegasse dinheiro, eu falei o que? Eu estava falando que pega o central. Você é um investidor, você aplica um montão do seu dinheiro no menor país aí. Exige do cara isso, o cara fala, não vou fazer isso. Você tira todo o seu dinheiro, em 24 horas você tira tudo através da internet, você derruba o cidadão. Então, às vezes, você tem que comer na mão do sistema, né? É por isso que eu acho que mesmo democracia, mesmo esses regimes, estão todos errados. Isso aí tem que mudar de uma forma, não precisa tanto regime, eu acho que um só, dinheiro, para que tanto dinheiro, uma moeda só, é coisa bem do futuro, mas se fosse bom adiantar isso, seria melhor, e não teria essa questão de grupos dominantes dos menores, né? Os mais fracos. Aí o jovem, peraí, tem o jovem lá. Posso falar? Pode. Uma pergunta mais voltada ao Zé Alves no campo do oculto, é que eu tenho alguns estudos e eu comecei a reparar em alguns padrões no decorrer da humanidade, aí por volta aí de 3, 4 mil anos, né? Que é sempre quando está ocorrendo um evento catastrófico, aparece a letra B ou o duplo S. Então a gente tem a Babilônia e Babel, tem o duplo S no nazismo, a gente tem Bastilha e Bourbons, enfim, vai para uma linha mais cabalista, mas parece que a letra B ela sempre é uma escolha da humanidade. Mas isso é interessante que ele está falando. Porque e você tem as tríades, né? Quando aparece a letra, a sigla JBS, ou JHS, ou 3Ms. Enfim, quando ocorrem eventos na humanidade, essas letras elas ficam bem evidentes, né? Por exemplo, no caso do 11 de setembro, nós temos as Torres Gêmeas, né? E uma torre pode significar Bush e outra Bin Laden. Então, se a gente voltar no passado, a gente vê que essas letras sempre estão aparecendo. Vibrando. Pode significar muita coisa. Pode ser a torre fulminada do tarô, né? A queda de Babel, assim, uma série de coisas. Agora, isso aí tem uma série de conotações, tá? A letra B, ela pode ser uma runa bercana, né? Pode ter relação com o alfabeto hebraico também. Os dois S's são duas runas também. No caso alemão ao qual você se referiu, as SS, ela vem tanto da denominação Schutzstaffel, que era o escudo de proteção, que a princípio era para proteger Hitler, mas não era só isso. Na verdade, é a máscara da Ordem Negra. A Ordem Negra na Alemanha, os dois S's, as duas runas Zig. A runa Zig é o equivalente da runa S para o alfabeto latino. Quando há um duplo S, isso, em termos iniciáticos, significa a vitória espiritual ultimal. Não é bobeira, tá? E é o nome do Schwarzen-Sonne, Sol Negro, Solis Nigris, Sol Sombrio, dois S's. Aí, voltando, recapitulando algumas coisas que eu disse antes na palestra. Muda-se as hierofanias. No entanto, o fundamento do poder permanece. Os que detêm o poder, eles continuam no poder. Ao meu ver, o arcano ele só troca de veste. Parece, ele continua fazendo o mesmo papel. Por exemplo, você vai ver muitas coisas. Por exemplo, a Estátua da Liberdade. O que ela é? A própria Lilith, né? É Semiramis. Enfim, né? A bandeira azul da União Europeia. Né? A cor de estar. Então, assim, a mitra papal. Parece um peixe. Aquilo ali é o deus Dagon.
Vocês procuram na internet serpente como é que é? Serpente cultuada no Vaticano. Na verdade, é um templo em forma de serpente. O templo é uma serpente. Aí tem uma imagem de Cristo, o cabelo esvoaçando, mas quando você olha o cabelo de Cristo num determinado ângulo, você vê a cabeça do réptil, da serpente. Porque é a serpente que está sempre no poder. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. A serpente. A serpente. Hã? Significa poder, significa escuridão, significa mistério, significa caos, porque ela é pré-existente. Ela preexiste à existência, mas ela também se manifesta na existência. Né? Zé, sobre um fator curioso, se tem ligação ou não, é sobre a sigla JBS também, que JBS. ou ela aparece como JHS, ou 3Ms, Memphis, Mizraim, Maizim, enfim. Também. Elas vão se trocando. Mas um fator curioso é que no Brasil a gente tem essas 3 siglas e elas são bem simbólicas, que foram das 3 capitais, né? Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. E o grande escândalo de corrupção no Brasil foi através de uma empresa. O Brasil ele não escapa do grande jogo, tá? Se você pega o desenho do continente da América Latina, é uma naja com a cabeça virada assim para cima. Né? Isso aqui fazia parte de um vasto império, né? Que começava lá na América do Norte e descia para cá. Né? E deuses muito antigos eram cultuados aqui. Kukulkan, né? O deus serpente dos maias, Quetzalcoatl. Entende? No Brasil, você vai encontrar a lenda de Sumé, entre os indígenas, que é um deus branco, né? Que foi cultuado aqui. Quer dizer, as informações subliminares, elas estão aí, estão atuando, não é bobeira. Não é bobeira. Outro ponto que eu vi também, e acabei vendo em um programa seu, é sobre sacrifícios em massa. Se as pessoas puderem reparar na história dos ditos avataras, sempre antes do nascimento havia um mar de sangue grande. Isso é mascarado, mas as guerras, elas continuam servindo os deuses, tá? Uhum. Derramamento de sangue na Síria. Isso aí está alimentando o Sekhmet. É um ponto interessante. Por exemplo. 54 mil víveres Hã? 54 mil víveres por segundo são sacrificados na terra para alimentação humana. Sim. Quanto sangue que é derramado para eles? Mas isso aí é uma constante. Agora veja bem, para a humanidade isso é extremamente chocante, tá? Para eles isso é uma coisa corriqueira. Eles são amorais. Esses poderes eles estão além do bem e do mal, tá? É complicado você tentar mediá-los pelas nossas categorias de bem e mal, né? Porque, por exemplo, você não tem como vencer, você não tem como derrotar criaturas dessa magnitude, a não ser que você chegue no nível dela. Se você chegar no nível dela, é que você é um deles. Entendeu? Sacou o lance? Não tem o que fazer. Tá? Só para terminar, que um fato interessante é que onde houve o mar de sangue, por exemplo, se a gente pegar a Segunda Guerra Mundial, Japão e Alemanha foram os países que mais prosperaram. Sim, e teoricamente foram países causadores. Aparentemente derrotados. Isso é uma coisa muito séria. Muito séria. Se nós pegamos o mito de Lúcifer, o que acontece? Ele sofre uma queda. Mas a queda de Lúcifer é uma espécie de disfarce, porque na verdade a queda dele é uma ascensão. É o poder dele em ascensão se mascarando de queda. Isso é muito difícil do cérebro humano pequenino entender. Não é para ele, né? Mas a coisa ela rola por aí, entendeu? Assim, você pode dizer que Hitler realmente foi derrotado? Aparentemente sim. Aparentemente é curioso, porque assim, eu estudei muito a Segunda Guerra, tá? É um dos meus interesses de estudo, tá? Principalmente o lado oculto. Então, assim, o próprio Hitler, ele foi o responsável pelos processos que levou a Alemanha, entre aspas, à derrota, né? Ele atrasou o ataque à União Soviética para socorrer o Mussolini, que fez uma campanha desastrosa na Grécia. Atrasou 2 semanas e o inverno russo catou. Ele podia ter ganhado, se ele não tivesse cometido esse pequeno erro. Mas, assim, a ação parece que deliberadamente ele tomou
essas decisões. É interessante porque existe uma lenda hebraica que diz que um príncipe guerreiro levaria o povo de Israel, né, para a Terra Prometida. Esse príncipe era chamado de Nazi. 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 Nazi é a sigla do Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores. Né? Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, que dá o nome nazismo. PT. Então é aí que está a questão. É tudo. Pensem vocês que tudo é um truque. Tudo é um jogo de aparências, tá? Então tem algo muito mais poderoso, sempre se dando bem atrás dessas movimentações, né? Uma coisa rápida. Ok. Por isso que é bom. Desculpa. Por isso que é bom quem não está preparado fuçar muito nas coisas. Não é para qualquer um. Posso fazer uma observação? Não, eu falo assim, mesmo assim, ó. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo muito prático, muito. Você pega assim o pessoal do heavy metal, o Zé sabe mais que eu até, que pegam vários livros de feitiçaria e fazem mesmo os rituais. Só que eles não estão preparados. Quantos que morrem cedo? Não é para qualquer um isso. Enfrentar esses caras. E eu também, só para fechar, para não estender, se não me estendo, talvez esses alienígenas que praticam as abduções querem isso que esses deuses têm. Entende? Só que eles têm que fazer sacrificar uma quantidade enorme de pessoas que são os abduzidos. É um sacrifício em vida, que é pior que um sacrifício em morte. Nunca ninguém pensou nisso. A gente não sabe as guerras que estão acontecendo por aí, né, Zé? A ideia é que cada um, dentro das suas próprias capacidades, mexam nessa vicissitude toda, com todos os paradoxos, o tempo todo, levando eles às últimas consequências. Se você conseguir isso, você consegue a iluminação. Mas a maioria não consegue. Não tem força. Não consegue. Né? Então essa é uma questão. Né? Uma questão muito problemática. Aqui. A batalha ela é perpétua, ela nunca vai terminar. É só um detalhe, já que falaram de guerras, né? Os deuses, só uma Okay. pequena observação. Não. Os deuses, se vocês querem uma prova da existência do corpo dos deuses, vocês veem, por exemplo, os campos de guerra, você está vendo ali o corpo de Marte manifestado, por exemplo. Você quer uma prova da deusa do amor? Um casal fazendo um sexo maravilhoso. É Eros manifestado ali. Para quem quer a prova física. Existem as provas físicas. Essa prova física, ela acontece no nosso próprio corpo. Né? Então, assim, com isso você vai, se você é um tipo de cético convencional, porque assim, não pensem vocês que os feiticeiros, os magos são seres tolos, crédulos. Não. Eu posso investir minha crença no que eu quero que exista. E posso também destituir o conteúdo de uma crença do que não me interessa. É aí que está. Nós temos essa posse. Essa que é a diferença para a humanidade comum. A humanidade comum ela não tem escolha. Ela está sob o julgo das categorias do bem e do mal. Não tem o que fazer. O máximo que eles podem fazer é cultuar deuses, rezar para eles e tal. É sobre o sangue que falaram, né? O derramamento de sangue. Então você vê, ninguém fala dos russos, 20 milhões de russos que morreram, não falam, só falam dos 6 milhões de alemães, e aí acabou a guerra. Não acabou. Só o que morreram da AIDS, milhões de pessoas que morreram da AIDS, superam a soma dos dois. E essas guerras que continuam, essas guerras pequenas, já chegaram a 60 milhões de pessoas. Então o sangue continua sempre sendo derramado. É que não é informado aonde, o local, o porquê. Parece que é feito em prol de um ato ritualístico. Se o derramamento, por exemplo, que eu citei no caso da Alemanha, para mim, eu vejo como um prol ritualístico de um culto a alguma divindade, algum ser extrafísico, que eu já não vou entrar. Mas é como se você usasse o sangue para limpar a área e lá construir uma nova... O sangue, ele é passarela do mundo dos vivos para o mundo dos mortos
e do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Ele é moeda corrente no plano espiritual, por assim Bitcoin. dizer. Tem uma pergunta para fazer para os três. Na verdade, quero saber a visão de vocês a respeito disso. São duas perguntas, as duas têm relação. A respeito da viagem interdimensional, seja a viagem consciencial ou a viagem física. Interdimensional, quando eu falo, seja para outra dimensão desconhecida ou para essa dimensão conhecida nossa. E qual a relação entre esse tipo de viagem com os sonhos? Vou dar um exemplo quando eu tinha 10 anos de idade. Eu sou adotado e eu morava dentro de uma família que eu era muito sozinho. Mas isso tem uma explicação até ligada ao próprio xamanismo. Quando minha tia me colocava de castigo, ela fazia questão de me colocar de castigo no meu quarto com as janelas abertas de dia, para que o sol entrasse e eu tinha que dormir. Mas eu não dormia. Eu entrava em transe. E isso já relatei até em algumas palestras. E eu entrava num estado de transe tão profundo que eu ia de encontro a um mundo onde tinha seres desse tamanhozinho. E eu guardei com isso há anos. Até quando eu conheci o Zé, em 86, acho que foi você a saber sobre isso. E fui contando com algumas outras pessoas. Nas minhas pesquisas antropológicas, de registro antropológico, eu descobri que os índios, os Yanomamis, visitavam e visitam até hoje os mesmos seres que eu estava visitando quando era criança. Então eram seres pequenininhos, tem um nome que eu não lembro o nome desses seres, são desse tamanhozinhos. Então eu sentia de fato, quando a minha tia falava lá da cozinha, um som de uma forma muito diferente do som convencional, porque eu estava numa estrutura totalmente fora da realidade comum. E, de fato, o corpo meu, o que é um corpo físico? A gente foi ensinado de que isso aqui é um corpo físico. Mas será que é só isso que é físico? Será que o extrafísico também não tem a sua ideia de físico? Nós demos essa ideia. Né? Nós concebemos essa estrutura. Então, eu nunca vou esquecer, porque aquela sensação de estar ali no canto da minha janela com seres tão diminutos, não dá para você descrever. Então, assim, a ciência não tem ainda, a nossa ciência, né, meios de provar, de comprovar e principalmente de registrar esses que eu chamo de deslocamento dessas realidades. A gente não tem. A única coisa que eles conseguem registrar são o aceleramento cerebral, isso dá para você registrar, que a gente sofre uma interferência de ondas, mas saber para onde foi o Zé Alves, não tem como registrar. Saber onde foi o Maldonado, nós não temos como mapear isso. Né? Lembra do filme que eu mostrei, daquele xamã, acho que de repente até uma mulher, que finca, não é um homem, que finca no fígado? Está em outro lugar, ou em outros lugares. Só a máscara mortal que está ali. Só a máscara mortal, isso mesmo. E se você não acreditar, melhor ainda. Você é estúpido bastante para pensar isso. Que ele não é capaz. Sim. Bom, o espírito eterno, ele pode, por um processo sério de iniciação, se libertar das ataduras da carne para uma dimensão de estranhamento, que é um verdadeiro campo de possibilidades infinitas. Né? Quando o feiticeiro chama, ele alcança isso, ele constrói um corpo de sonho. O duplo dele, ele ganha uma propriedade fluídica, que pode se moldar e se amalgamar a qualquer extensão do espaço-tempo, transcendendo o espaço-tempo, entendeu? Há essa possibilidade, né? Assim, mais que isso, ele se move sem se mover. Ele curva o espaço-tempo a ele, né? Quando acontece esse tipo de... Quando esse mistério ele é atingido, você continua usando a máscara da persona, para se mover no meio dos homens e dos filhos dos homens. Mas você já não pertence mais a isso. Né? Interessante, desculpa, rapidinho. Você viu que o Zé acabou No de falar. microfone. Opa, vocês viram que o Zé acabou de falar. Os xamãs, enfim, feiticeiro, eles conseguem transformar mesmo no que eles quiserem. O que os ETs fazem?
Então, os xamãs têm habilidades que esses alienígenas têm. Então, o feiticeiro ele consegue controlar a galáxia. Ou a galáxia, ele consegue controlar o universo. O feiticeiro do nível mais sofisticado, né? Vamos falar assim. Então, isso é interessante que o Zé acabou de falar, porque quando você tem uma experiência... É porque eu não sou acostumado a falar as experiências, porque eu acho que não vem ao caso, mas assim, quando você está diante de algo que é fora dos padrões... Por exemplo, quando eu tive a minha experiência, eu fiz um ritual com o Zé Alves, nós fizemos um ritual muito, muito profundo, chamado o ritual do não-nascido, que é um ritual egípcio. Eu tinha, até antes desse ritual, e eu fiz ayahuasca, logicamente que a planta ela foi apenas um artifício, que eu não gosto dessa palavra, mas um meio para eu poder entrar em transe, enfim. Mas o ritual, acho que ele foi muito mais forte do que a própria planta. Até antes disso, e eu fiz no dia do meu aniversário, eu tinha um pavor da morte. Hoje não. Não tenho medo nenhum da morte. Não que eu queira morrer agora, viu, gente? Tem que viver muito, muitas coisas por fazer. Então, quando você quebra isso, olha, tudo muda. Muda tudo. Mudou. É outra coisa. Não é outra coisa. Então, assim, quantas vezes, enquanto eu morava no apartamento, que hoje eu moro numa casa, eu olhava para a Serra da Cantareira, eu imaginava um meteoro explodindo tudo, porque eu queria ver tanto a beleza do meteoro destruindo, quanto o terror do meteoro destruindo. Isso é o ser humano, o primitivo humano, que a história quer sempre esconder. Eu quis mostrar aqui que o ser humano primitivo é um ser humano interessantíssimo. E a gente não deve descartar essa ideia desse primevo, né? E a gente vive numa situação hoje de chatice mesmo, né? Só quem está fora, a gente ainda se diverte um pouco, porque está um pouco fora, a gente consegue transitar entre a chatice, que é bem chata mesmo. Aquilo que precipita o homem vulgar é uma brincadeira na nossa mão. Não nos perturba essas idiotices. Infelicidade, felicidade. O que é isso? Uma brincadeira na nossa mão. A gente pode ser o que a gente quiser. Teve um carinha aí que falou que... Por que tem que ficar refém dessas coisas, né? Por que ser vítima do chicote da consciência? Dostoiévski, ele disse, libertemo-nos dos dramas de consciência e nos tornemos deuses. Né? E um cara que morreu na cruz falou, vós sois deuses. Vós sois deuses. Só que a gente, esqueceu e quando lembra não assume. A serpente prometeu isso também, no paraíso. Então, isso que eu queria te perguntar. Deus sabendo bem o mal. Né? É isso que eu queria perguntar. Posso só responder a minha parte para ele lá? Desculpa. Pessoalmente eu não tenho experiência, né? Mas tem como fazer indicação. É algo que eu estou tentando estudar há muito tempo, mas eu não arranjo. Está difícil aí a questão tempo. Existe algo que você pode estudar, como se chama remote view, visão remota. Você desenvolve essa técnica onde o teu corpo físico está aqui e você pode estar numa reunião lá na Lua com outros corpos. E você vai reconhecer, esse cara não é daqui, ele veio de outro lugar. E o seu corpo está aqui. Mas existe um outro corpo físico, né? Será cópia, será duplo, né? Como sim, um doppelganger, um duplo. É um duplo. Lá, e é físico. Não é meio difícil a gente compreender isso na nossa realidade física. Eu estou aqui e ao mesmo tempo estou em outro lugar fisicamente. Esse é um detalhe, chama-se visão remota. Dá para desenvolver isso. Existe... Obrigado. Existem vários estudiosos nessa área. A outra coisa que você perguntou é sobre seres interdimensionais. Ele praticamente já tinha falado. O ser vai e se adapta na dimensão que ele está. Você não sabe quem é o cara, nem conhece, né? Não precisam de nada especiais. Não precisam, né? Eu não tenho essas experiências, mas pelo menos o remote view eu gostaria de ir para vários lugares, sumir, né?
que você falou, pegar a pastinha, ir lá, pegar 10 livros, levar, estudar. Então eu já queria estudar diretamente numa caixa, onde tem todo presente, passado e futuro. Eu sou modesto, desculpa, né? Mas era isso. Por favor, jovem. Zé, os dragões também são sinônimos das serpentes? Dragões? A serpente está acima do dragão, tá? O dragão, ele... Bom, primeiro, dragão é uma palavra grega que significa serpente. Dracon, né? É serpente. Agora, o dragão que nós conhecemos, tal, ele é uma síntese dos elementos, tá? Você vai ver a terra nas patas, nas 4 patas, simbolizada nas 4 patas do dragão. Você vai ver o elemento água nas suas escamas. Você vai ver o elemento ar nas suas asas. E você vai ver o elemento fogo, aquele poder fulminante que ele solta da boca. O veneno e o fogo. Percebe? Ao mesmo tempo, se você tira as patas, as asas, o que sobra? A serpente. Quem é a serpente? A quintessência. O que não pode ser nomeado. É ela que rege. Entendeu? Nessas escalas hierárquicas aí, dos reptóides e tudo mais, são os homens serpentes, que estão no ápice. São eles que mandam. Entendeu? Os outros tipos, sei lá, de lagartos e tal, são como hipóstases mais periféricas, né? Tá dentro da mesma linhagem, mas não pertencem à chamada aristocracia. A aristocracia de fato que governa. Por exemplo, os reis do Egito eram serpentes. O faraó era chamado o homem serpente, serpente egípcia, por exemplo. Na Suméria, a mesma coisa. Em todo lugar, todas as grandes civilizações passadas, você vai ver esses elementos. Não tem como, né? Apesar da... DNA é uma serpente. O DNA, os alinhamentos do cérebro é um ninho também. A hipófise, a pineal, é o vestígio de um olho reptiliano no homem, né? Pode ser ativada? Pode ser ativada. Se você não nasceu com a marca, e você tiver o privilégio de alguém te escolher e te colocar a marca, também acontece. É uma possibilidade. Como é que acontece isso? Isso é uma transmissão, né? Isso aí é uma coisa terrível, né? Isso aí na bruxaria nós chamamos de sigilo diabólico, para você ter uma ideia. O nome já é proposital mesmo. Lembra que eu fiz um documentário lá com você, uma entrevista sobre bruxaria tradicional, e eu expliquei isso. Esses nomes assim tal, eles são já propositais para afastar o temerário. Agora, aquele que é capaz de transcender essas categorias de bem e mal, ele pode entender os arcanos que estão ali, profundos, né, que estão escondendo o mistério, por assim dizer, né? Então, ele precisa ter ou uma habilidade natural e já nascer com a marca, como eu próprio nasci, ou ele tem que ser iniciado. A marca é no físico ou é no seu... Ela pode ter um reflexo físico, mas ela é oculta. É uma marca, é uma propensão, é uma atitude. Por exemplo, eu sou um ser de atitude. Sempre fui. Então, isso é natural em mim, percebe? Então é isso. Não tem... Até tem um ditado antigo, muito interessante, que diz que a magia se aprende, mas não se ensina. Né? É interessante isso, porque assim, você pode guiar a pessoa dentro de parâmetros de disciplina e tudo mais, até o ponto máximo de aproximação. Ou seja, nós vamos guiar ela até o limiar do abismo, mas ela vai ter que fazer... A passagem é com ela. A passagem com ela. É aí que está o teste. Ou consegue... Por isso a necessidade de uma mestria, de uma preparação impecável, para não ter nada errado. Né? Porque se você faz se você cria uma coroa falsa do ego, por exemplo, você pode ser estraçalhado. A alma humana ela é muito frágil. Ela é frágil. Então, ela tem que ser aperfeiçoada. Como diria a sabedoria de Gafar Sadiq, aperfeiçoada pelas disciplinas da dor e do fogo. Aí ela vai se superar, ela vai superar a própria dor. Vai transmutar a dor em vontade de poder. A tragicidade vai ser transfigurada em vontade de poder. Por isso que depois você passa a rir dessas tragédias todas que nós estávamos comentando. Não vai ser mais atingido, né? Vai ser uma criatura intocada. Não vai te tocar, né? Não vai ser tocada, né?
Tá. Uma outra para vocês três, quem quiser responder, que é o seguinte: semana mesmo eu vi que o Tesla, né, falou de uma outra característica da matéria, que é o éter, e que muito provavelmente os nazistas descobriram esse elemento e construíram suas naves através desse elemento e conseguiram até sair da Alemanha e ir para o polo, e os americanos tentaram ir lá, levaram o cacete deles. O que vocês pensam a respeito? O Maurício, ele já cochichou aqui, o vril. A palavra, né? Bom, esse éter, ele é o elemento secreto da magia por excelência, tá? Recebe muitos nomes. Por exemplo, os xamãs polinésios chamavam de mana. Mana, né? O ocultismo mais recente, ele usa o termo luz astral, que é um termo até pobre do ponto de vista semântico. Os alquimistas e os bruxos antigos usavam um termo mais interessante, o azote, né? O azote, ele é a chama negra. Por que negra? Não tem uma conotação de mal no sentido pejorativo. É negro porque é invisível e está além do alcance da razão. E ao mesmo tempo é perigoso, tá? Ele é conhecido como o grande agente mágico universal no ocultismo tradicional. É o vril, né? Os alemães, eles buscaram incansavelmente o domínio dessa energia. Com isso, eles construíram os seus discos voadores. É que a história é um pouco comprida. A gente pode, seguindo a sugestão do Maldonado, fazer um encontro só sobre coisas relacionadas ao Terceiro Reich, à Alemanha. É interessante, que tem muita coisa. Mas, resumindo, havia um interesse de forjar, através de vários tipos de experimentos, um homem superior, uma espécie superior, tá? Eles se deram conta que a ciência só não era capaz. Não? Então tinha uma sociedade secreta chamada Anenerbe, que cuidava dessa jurisdição. E a sociedade vril, ela cuidava da questão mágica. O objetivo da sociedade vril era e é, não só era, ainda é, a transmutação do sangue. A transmutação do elemento humano por elemento hiperbóreo. Isso nunca foi desistido, tá? Isso ou vai secretamente, ou às vezes aparece, mas o projeto ele continua. Então, realmente, eles tiveram acesso, sim, a esse poder aí, né? As famosas bombas V1, V2, era do nome vril. Eles pegaram, né? Um nome de disco voador alemão foi chamado de Raunebu, homenageando os hiperbóreos, né? Havia uma médium do grupo chamada Maria Orsic, que ela psicografava informações de Aldebaran em língua sumeriana, escrita sumeriana. Como é que é a escrita cuneiforme, né? É muito interessante. Não se encontrou vestígios deles depois da guerra, sumiram. Não foram pegos, não aconteceu, não se sabe, né, o que aconteceu. Tem muitas teorias. Aquela história lá do sino que você falou, procurem um documentário como é que é? Story Channel, né? Tem um documentário sobre o sino. Tem também um documentário sobre a sociedade vril, que também é interessante dar uma checada. Agora, eles realmente tinham acesso a esses conhecimentos. Ali não tinha nada de por acaso, né? O simbolismo, a suástica, tudo aquilo ali tinha um propósito firme, né? A suástica mesmo, ela é o símbolo desse fogo, desse poder. O centro dela é inominável. As hastes representam o terrível dinamismo. Por que ela foi invertida para a esquerda, no sentido shivaísta? Porque eles almejavam o retorno da era hiperbórea. Para isso precisava se dissolver essa realidade, né? Aí, eu sei que eu vou me estender um pouquinho, mas é interessante o que eu vou falar. Havia um confronto, sempre houve um confronto entre as sociedades secretas, defendendo polaridades extremas, tá? Então nós temos de um lado sociedades secretas que sustentam o aristocratismo racista, e do outro lado sociedades secretas com caráter libertário, ou seja, que estão por trás do comunismo, do anarquismo, né, desses movimentos sociais igualitaristas. É interessante porque as duas, embora elas sejam diametralmente opostas, elas acionam um movimento que é semelhante. Qual que é esse movimento? Vocês têm ideia do que é? É a aceleração do mal. A aceleração do mal.
Ou seja, tudo está sendo levado para putrefação. Tudo está sendo levado para a obra negra da alquimia. Por exemplo, não existe mais sentido de família. Não há mais tradição. Percebe? Assim, há tentativas de refrear ou de reforma, mas elas são inúteis. Um governo mundial já se apresenta e ele vai reprimir qualquer movimento regional de cunho nacionalista, por exemplo, né? Então a coisa ela vai para lá. Agora, quando chegar ali, também é inevitável que o tempo primordial da Era de Ouro retorne também. Percebe? Percebe a coisa? O Adam Weishaupt, os Illuminati, eles são geniais nessa questão. Por quê? Eles pegaram a ideia de Hegel, do filósofo alemão Hegel. Hegel, ele apresenta a noção de tese, antítese e síntese. E o que os Illuminati fizeram, né? E fazem? Eles pegam eles pegam uma tese e transformam em antítese. Inverte. Só que ele substitui a síntese pela síntese dele. Ou seja, os Illuminati aparentemente estavam por trás dessas sociedades de caráter igualitarista. Comunismo, anarquismo, etc. Só que, na verdade, a coisa, quando você vai ver na prática, ela é a forma mais perfeita de dominação absoluta jamais concebida. Entendeu? Porque, aparentemente, você não vai questionar uma coisa que parece ser libertária. Percebe? Então, assim, eles fazem esse movimento. Eles fizeram esse movimento através de várias manobras. Tá? O Antônio Gramsci, por exemplo, ele desenvolveu toda uma conspiração para inverter os valores, para tornar aquilo que era repulsivo até agradável. Isso veio trazer a bancarrota total, por exemplo, tá? Esse é um dos meios que se usa. Então, a coisa vai chegando a uma tensão tamanha que lá, sei lá, no final do processo vai haver um choque e uma fusão. E aí há esse processo, e volta esse processo. Porque assim, para usar, eu estou usando uma terminologia alquímica que é bem interessante, porque você tem nas fases alquímicas o nigredo, que é a obra em negro. E você tem o albedo, que é a obra em branco. Quando você tira os sais essenciais da destilação feita pela putrefação. E aí, esse corpo branco, ele é submetido ao trabalho do fogo, até se tornar vermelho, que é a grande obra. O albedo. Aí, isso, numa escala cósmica, vai se equiparar à Era de Ouro. É isso. Bom, legal, pessoal. A gente está chegando no finalzinho, que o nosso tempo já está chegando mesmo. Temos tempo só para mais uma pergunta, depois a gente finaliza, ok? Como eu perguntei para o Zé, agora eu vou perguntar para vocês dois, mas é coisa rápida. Para o Maurício, que eu sei que você é um pesquisador, estudioso há muitos anos, é sobre... Se você já viu, isso é uma curiosidade, falar de sete além. Sete além. É uma outra dimensão. Que como você pesquisa xamanismo, então... E para o Maldonado, é sobre a capa de um livro que apareceu ali. Os Gafanhotos de Armadura Infernal. Você sabe do que se trata, é isso? Então, o nosso amigo pastor Eduardo Vigil, né? Ele faz a interpretação lendo a Bíblia e mostrando o que ele está lendo e o que ele está entendendo. Né? Então, por isso que ele deu escreveu 2 livros. No primeiro, ele interpreta aquele sonho de Ezequiel, que está muito longe daquilo que aquele engenheiro da NASA propôs, aquele aparelho. Então, e no dos gafanhotos também, ele mostra uma outra parte da Bíblia, que eu não vou lembrar, onde tem o que eles falaram em termos de essência, né? A destruição. Né? Em resumo, se questiona, né? Se esse Jeová já não vem desde a época dos sumerianos com outro nome. Né? Assim como ele tenta mostrar também que Jesus Cristo sempre existiu e sempre vai continuar existindo, desde a época dos sumerianos.
Então, quando você vai ler esse pacote chamado Bíblia, não dá para ler e entender tal como está escrito, porque se você pegar Jesus, ele não fala coisa com coisa ele fala por parábolas, né? Então, eu preciso entender o que ele está falando. Quando você vai interpretar uma parábola, eu posso ter uma visão, ele outra, cada um tem outra, né? Mas o importante é você tirar de todas as visões o ponto-chave, que seria a essência do porquê que ele está lá com aquele nome, com aquele corpo, naquela época, tudo isso, né? Eu não me lembro, no sumeriano, se era o Ea, se o Ea era o Senhor das Águas. Da água, que é o Jeová, né? Podia. Jeová, é que assim, Jeová, ele, assim, é uma cifra que na verdade é inominável, né? O nome de Deus mesmo em hebraico, ele é impronunciável. Não é Enlil. O Enlil é... Enlil que é filho... Não é bem filho. Tem Enlil, Enki e Ea. Então, deixa eu voltar aqui no Ea, que você falou Deus das águas, né? Então, o que acontece? Lá na Suméria, ele é Deus das águas cristalinas e subterrâneas. Para começar, ele não é um deusão, é um deusinho. Que o mais forte é o do trovão, do vento, Anu, né? Anu, daí ele é um deusinho. Ao longo do tempo, ele vai mudando de nome, né? Ele vai mudando de nome, eu não lembro, tem 11, 12 nomes aí. Quando ele chega na parte hebraica, alguém pergunta... 72 nomes. É? Em hebraico ele tem 72 nomes. Não era Jeová, era Yahvé. Yahvé não. É sem as vogais. É sem as vogais. Yod, Re, Vo, Re. E aí, perguntaram para ele, pô, mas você não pode melhorar um pouco o seu nome para a gente poder te chamar mais fácil? Aí ele falou, então, eu vou colocar meu nome, né, com a letra E e A, que é exatamente o que ele está falando. É o Deus Ea das águas puras, cristalinas, subterrâneas. Aí a combinação do nome dele deu Jeová, né, que é a letra E e a letra A, que é inserida nesse outras 4. Né? Tem o Iaô, que é egípcio também, que depois passa para os gnósticos, né? Tem cifras secretas aí, mas pode ser Ísis, Apófis e Osíris. Então é interessante os dois livros para ver a leitura e, na visão do pastor, trazer a realidade, né? Pelo menos o que ele está pesquisando e querendo mostrar, né? Então você vai ver que o desenho de Ezequiel, né, não tem sentido nenhum, feito pelo engenheiro, e ele mesmo vai fazendo o desenho somente lendo, né? E aí monta a nave como se fosse uma nave dessa que a gente ele não tem tem ideia. conhecimento das palavras de poder que realmente manejam a chamada Merkavá. A visão de Ezequiel, na Cabala, ela não é uma coisa só de enfeite, tá? É o carro de Deus, né? Os cabalistas, eles fazem, eles usam processos mágicos, eles entram nessa nave e se aproximam do trono de Deus. É aí que tá. Né? Não é uma coisa só de enfeite. Não é uma metáfora e uma abstração. Ela é uma coisa mais do que física. Está mais além do que isso que nós julgamos ser a realidade física. Então é uma outra coisa. Seria até interessante o livro do... Domínio físico. É hiperfísico. O primeiro livro, Zé, nós estávamos conversando hoje lá do... Sim. Que ele entra na nave, né? Ah, sim. O... Miguel Serrano? Não, o... Adamski? Enoque. O original de Enoque. Sim, sim. É interessante. Aquilo parece uma ficção científica. Esse é um dos primeiros livros. Mas eu acredito piamente no que está escrito são lá. São sobreposições de nomes, né? Enoque, ele vai derivar de Unas, nome de um faraó lá antigo. Entendeu? Mas assim, não importa. Muda-se as hierofanias, mas o sistema continua sendo... Ele continua válido. Com outras aparências, né?
outras aparências culturais, regionais, mudando de tempo para tempo e tal, mas o importante é não esquecer essa prerrogativa, essa ciência mágica secreta. Né? Senão, a coisa fica essa paródia que ele descreveu. O cientista fez lá uma engrenagem que ele não sabe como manejar. Ele não detém o mistério da Merkavah, da carruagem. Né? Essa carruagem, ela é derivada daquelas naves egípcias que eu descrevi agora há pouco. Tá? Da nave dos milhões de eternidades, do Piramidion. Tá tudo ali, né? Posso só falar uma coisa rapidinho que tem a ver com o nome? A minha marca está no meu nome, que é muito interessante, e rapidamente. Meu nome é Maurício. Maurício, ele vem lá de trás, ele é um pouco antes do latim, depois ele vai para o latim. E se a gente traduzir ele literalmente do latim, não tem nada a ver comigo, porque significa mouro. Mauro é o diminutivo de Maurício, homem de pele escura. Mas, na pesquisa mais profunda da raiz da palavra, vocês vão lembrar o que eu disse ali na palestra. Mauro, ou Maurício, significa aquele que faz no escuro. Lembra? E o meu segundo nome é Eloi, de Elohim. Ou seja, aquele que voa no céu. Então minha marca profunda está no meu nome. Por isso que eu sempre uso Maurício Eloi. É isso. É isso aí, legal, pessoal. Infelizmente a gente tem que entregar o prédio nesse horário, já passamos do horário até. Tá bom? Mas eu agradeço vocês. Vamos marcar outro. Eu queria ver eu queria só ver com vocês se alguém ainda não escreveu no livro, porque aí depois, no próximo evento, a gente contata vocês. Tem um livro de chegada aqui. Todo mundo escreveu? Porque aí a gente contata vocês no próximo evento. Então, uma salva de palmas para o pessoal, gente.